Olá pessoal, professor Bruno Soares para uma aula de Geografia, um tema diferentes formas de regionalização. Então eu vou estar aqui no primeiro momento relembrando com vocês o que seria esse conceito de regionalização, falando um pouco do que seria a região, para a partir daí falar da importância da gente trabalhar o espaço geográfico por regiões e dar exemplos também de como isso pode ser aplicado em nosso dia a dia, na administração pública, dentro da geografia. Tudo bem? Então vamos lá. Primeiramente, de maneira conceitual, quando a gente fala no termo regionalização, a gente está se referindo ao ato de delimitar áreas que apresentam características semelhantes a partir de um critério. Então, como que eu posso estar falando isso aqui em outras palavras? Eu tenho o espaço geográfico, que é o espaço que a gente vive, que a gente, enquanto seres humanos, a gente impõe transformações. E desse espaço geográfico, ele pode ser algo muito amplo, e dentro desse espaço geográfico eu vou selecionar alguns lugares que possuem determinadas características semelhantes, tá? Então eu vou elencar algum critério, portanto, essa palavrinha aqui tem que ficar muito bem na cabeça de vocês fixada, porque ela é a grande chave para a gente pensar nesse ato de regionalizar, né, o território, regionalizar o espaço geográfico. Então, o que vai ser a regionalização e a região? A região vai ser um conjunto de lugares que apresenta alguma característica semelhante. Então, vamos aqui transformar isso de maneira exemplificar. Regionalizar. Eu tenho um espaço, vou pegar aqui, por exemplo, o Rio de Janeiro, né, o estado do Rio de Janeiro, e vou fazer o quê? Eu vou regionalizar esse espaço. Então vamos pegar, por exemplo, alguns municípios como Saquarema, Cabo Frio, Búzios, Arraial do Cabo, Araruama. A gente pode pegar esses municípios e o que eles têm em comum, tá? O que possuem em comum para eu dizer que eles podem fazer parte de um mesmo conjunto. Uma característica que eles possuem semelhante é o fato de possuírem praia, né? A questão do litoral, oceano, passando. E isso, então, eu escolhi um critério que foi municípios que possuem praia. E eu vou pegar esses municípios que eu citei e vou chamá-los, por exemplo, de região dos lagos. Então perceba que eu peguei um espaço geográfico e selecionei municípios a partir do critério que eu escolhi, que era ter praia, e aí cheguei a esse conjunto. Então eu criei uma região a partir de um determinado critério. Então a regionalização é, na verdade, essa ação de regionalizar o espaço em regiões, tá bom? Com isso, eu posso dar outro exemplo ainda de uma regionalização. Vamos pegar aqui ainda dentro do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, municípios como Petrópolis, Friburgo e Teresópolis. Eles também têm algo em comum. Eu vou selecioná-los por conta deles possuírem serras, daí a gente vai chamá-los de região serrana, tá? A gente ainda pode fazer outras formas de regionalização, e esse é o objetivo aqui dessa aula, que vocês compreendam isso. Então eu vou aqui agora apagar essa parte conceitual que vocês estão vendo aqui e vou apontar alguns exemplos de regionalização que a gente pode estar fazendo no espaço geográfico. Então eu vou me afastar aqui um pouquinho para que vocês possam, se for o caso, dar print ou copiar, pausar o vídeo, tá? E aí eu já aponto outros exemplos. Bom, então eu vou aqui agora apagar essa parte conceitual. Mas não esqueçam da palavra critério que eu mencionei. Ela vai ser o grande norte para a gente nesse processo de falar em regionalização. E eu já vou explicar por que novamente. Antes de mais nada, é importante a gente falar, mas para que serve isso, falar em regionalização? Imagina, por exemplo, de novo voltando ao estado do Rio de Janeiro, vocês acreditam que as necessidades dos municípios que eu citei fazendo parte da região serrana,
são as mesmas necessidades de municípios que eu citei, por exemplo, da região dos lagos? Será que eles possuem exatamente as mesmas demandas? É claro que há pessoas que precisam se alimentar, precisam de escola, precisam de hospitais e por aí vai. Ok, mas há coisas que eles possuem de maneira muito diferente. Por exemplo, na questão econômica, se a gente vai explorar esse lado, tipo, o que o município pode estar explorando para desenvolver a sua economia, os municípios da região serrana podem investir, por exemplo, na questão de vestimentas de frio, né? Casacos, coisas desse tipo. Por quê? São municípios mais frios, podem explorar o turismo voltado para esse lado do frio também, porque por conta da altitude são municípios que têm uma média de temperatura anual menos elevada. Por outro lado, quando a gente pensa na região dos lagos, aqueles municípios eles vão ter outras demandas e outras potencialidades. Exemplo, explorar o turismo de praia. Então, toda essa coisa, seja das roupas voltadas à praia, ou até a parte de pousadas voltadas para esse segmento. Então, percebo que há demandas diferentes. Tá? Então, do ponto de vista da administração pública, principalmente, isso é muito importante, você estar organizando o espaço geográfico em regiões para você ver onde determinadas áreas precisam de mais atenção, de menos atenção, em que elas precisam, tá bom? Então a importância passa por aí quando a gente fala em regionalizar o espaço geográfico. Agora eu vou dar alguns exemplos aqui de formas que a gente pode estar regionalizando o espaço. Por exemplo, continentes. Daí eu tenho um mapinha aqui que eu coloquei, né, que está desenhadinho aqui para vocês poderem estar olhando. Por exemplo, eu vou olhar para o mundo e vou separar em continentes. Então a minha região vai ser o quê? O critério vai fazer parte de uma mesma região quem estiver dentro de determinado continente. Então nesse caso aqui é o continente americano, eu vou estar colocando dentro da mesma região países como o Brasil, como a Argentina, como o Canadá, Estados Unidos e por aí vai, por serem do continente americano. Aqui eu vou ter o continente africano, então todos os países aqui farão parte de uma mesma região. O asiático, o europeu, a Oceania, a Antártida. Eu percebo que nesse caso eu estou dividindo o planeta em 6 grandes regiões, continentes. Isso porque meu critério de escolha para regionalizar foi continente. Agora, eu vou mudar o critério e vou ter outra forma de regionalização. Por exemplo, vamos relembrar a questão da Guerra Fria. Vamos lá falar de um mundo bipolar. Ah, não lembro mais disso. Durante um período ali após a Segunda Guerra Mundial, até o início da década de 1990, o final da década de 1980 para 1990, o mundo esteve dividido num conflito que a gente chama de Guerra Fria, onde o mundo esteve dividido em 2 grandes polos, daí mundo bipolar, onde havia uma influência do capitalismo dos Estados Unidos, principalmente, e uma influência do socialismo à época da União Soviética. Então eles foram agregando aliados e fazendo com que o mundo ficasse meio que dividido em 2 grandes regiões, ou seja, uma região do mundo capitalista e uma região do mundo socialista. Nem sempre vai estar coladinho um município com outro, ou um país com outro, nesse caso. Mas perceba que eu escolhi um outro critério para dividir o espaço geográfico e eu já tenho outra forma. Eu tinha um mundo dividido em 6 grandes regiões, que seriam os continentes. Agora eu tenho um mundo em 2 regiões. Por que agora mudou? Estou falando do mesmo mundo, mas mudou porque eu mudei o critério. Poxa, me dá outro exemplo ainda. Eu ainda posso estar falando com vocês, por exemplo, com relação ao mundo conhecido. E agora eu não entendi, professor. Olha só, vou botar entre aspas, tá, gente? Mundo conhecido. Durante muitos séculos, do ponto de vista da Europa, então que fique bem claro, por isso eu estou colocando entre aspas, do ponto de vista da Europa, desses países que aqui estão localizados, essas pessoas só conheciam aqui a África e a Ásia. Eles não tinham ideia
desse outro mundo, entre aspas, né? Por exemplo, a América, porque há um oceano aqui os dividindo. Também não conheciam essa outra parte aqui, por exemplo, onde está o continente Oceania. Então era meio que África, Europa, Ásia. Para eles, esse aqui é o velho mundo. Velho o quê? Porque eles já conhecem há mais tempo, sempre do ponto de vista do europeu. Vieram as grandes navegações, tá? Só lembrar que em 1500 Pedro Álvares Cabral está chegando ao Brasil. A gente tem a descoberta, de novo entre aspas, da América em 1492 por Cristóvão Colombo. Então perceba o que está acontecendo o quê? Estão descobrindo um novo mundo. Por isso, o europeu vai chamar a América de Novo Mundo, porque para eles, naquela época, a América se tornou um novo mundo. E mais à frente, tá? Séculos depois, eles vão de novo agora descobrir de novo, entre aspas, né, a Oceania. Tá? A Austrália está aqui, mais um conjunto de ilhas, a Oceania. Então, se a América era o Novo Mundo, esse aqui ainda veio depois, eles vão chamar de Novíssimo Mundo. Resumindo, essa forma de dividir aqui, nós vamos ter 3 mundos, que seria o Velho Mundo, o Novo Mundo e o Novíssimo Mundo. Percebam que eu mudei de novo o critério, que é a partir do mundo conhecido, né, do ponto de vista do europeu, não esqueçam disso. E eu agora tenho 3 grandes regiões. Que fique claro, estou mudando o critério, estou mudando a formatação das regiões, tá? Eu ainda poderia falar a partir de características físicas. Ah, como que é isso? Vamos lá. Características físicas. Ou físicos naturais, características naturais. Por exemplo, clima, relevo, vegetação, hidrografia, solo. Então, por exemplo, eu poderia estar dividindo o planeta pelas zonas térmicas da Terra. Vou ter aqui, ó, nessa linhazinha verde que é a linha do Equador, a zona tropical, que vocês aprendem lá no 6º ano. Eu me dirijo um pouquinho mais para o norte, mais ou menos nessa faixa aqui, entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico, eu vou ter a zona temperada do norte. E lá no extremo norte eu vou ter a zona polar do norte. Vindo da linha do Equador para o sul, eu vou ter entre a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio, a zona tropical ainda. Do Trópico de Capricórnio até o Círculo Polar Antártico, passa por aqui mais ou menos. A gente vai ter a zona temperada do sul e, por fim, no extremo sul, a zona polar do sul. Então, percebo que fui mudando o critério, eu vou mudando as formas com que as regiões vão se apresentando. Tá bom, gente? Então é isso. Posteriormente a gente vai ver o mundo dividido em regiões a partir de critérios econômicos. Mas por hoje espero que vocês tenham compreendido esse tema, essa aula. Tá? Até a próxima.